Porque existem tantas, mas tantas instituições por aí que têm um CNPJ perfeitamente regularizado, um estatuto impecável redigido por advogados, uma diretoria formada e ainda assim falham miseravelmente em gerar qualquer impacto real na sociedade. Essa é a grande dor do setor, né? Pois é. E é com essa provocação que abrimos mais uma edição do A3Cast. Para quem está chegando agora, esse é o canal oficial de áudio da Academia do Terceiro Setor, que conta sempre com a excelente coordenação da professora Maria Eduarda Torres. Exato. E antes da gente entrar a fundo nessa questão, é importante lembrar quem nos ouve de se inscrever no canal. Com certeza. É um convite obrigatório, gente. Se inscrevam para não perderem nenhuma das nossas análises. E, claro, aproveitem para conhecer o curso que baseia a nossa imersão de hoje, que é o que é o terceiro setor na prática. Sim. E hoje nós vamos focar especificamente no conteúdo riquíssimo da aula 05 desse curso. Isso aí. E, bom, recapitulando um pouquinho, nas nossas discussões anteriores, a gente já mapeou aquelas diferenças técnicas entre ONGs, associações e institutos, né? Vimos até como eles nascem no papel, mas a grande questão da nossa análise aprofundada de hoje é essa paralisia operacional. Ter a burocracia em dia não garante absolutamente nada. E eu queria te ouvir sobre isso. Olha, essa é uma das constatações mais duras para quem atua na área. A falha, na esmagadora maioria das vezes, não é contábil nem jurídica. Não é falta de contador, então? Não, de jeito nenhum. Ela nasce de uma crise silenciosa que é a total falta de uma identidade institucional clara. Nossa, isso faz todo sentido. E quer ajudar. Tem uma empolgação enorme. Uma vontade de mudar o mundo. Exatamente. Mas essa energia pura, quando não é canalizada por uma identidade muito bem definida, resulta numa atuação genérica. E ser genérico, no terceiro setor atual, é fatal para qualquer operação sustentável. Vamos tentar visualizar essa mecânica porque é algo que trava o setor inteiro. Para quem está ouvindo a gente agora, pensa assim. Ter apenas o CNPJ e o estatuto debaixo do braço tipo comprar um carro incrível. Um carro 0 quilômetro. Isso, um carro zero. Você senta, liga o motor, mas não faz a menor ideia de para qual cidade está viajando. O motor faz aquele barulho todo, gasta combustível, mas o carro não sai do lugar. É a analogia perfeita. Né? Faz muito barulho, mas não tem direção. E é exatamente isso que acontece quando falta o primeiro pilar fundamental da identidade institucional, que é a missão. Exato. A missão é o nosso destino no GPS, ou, mudando um pouco a metáfora, o coração operacional da instituição. É ela que responde de forma muito pragmática a duas perguntas. Por que a instituição existe e qual transformação exata ela busca gerar no mundo agora? O agora é importante, né? Fundamental. Se a missão não estiver bem calibrada, toda e qualquer decisão que a diretoria tomar vai ser tipo um mero palpite. Fica no achismo. Fica no achismo. Imagina, chega um projeto novo na mesa da diretoria. Ninguém sabe avaliar se faz sentido aprovar ou descartar, porque não tem um parâmetro do que é de fato o trabalho diário da organização. Nossa, o interessante dessa imersão é que o material expõe sem rodeios o erro mais clássico do setor, que é a tal da armadilha das missões poéticas. Ah, as missões poéticas são um perigo. Sim, é muito comum a gente encontrar instituições com missões do tipo transformar o mundo através do amor. Pois é. Dá até vontade de aplaudir, né? Soa maravilhoso num quadro chique na recepção, mas estrategicamente é um desastre absoluto. Completamente. Porque uma missão abstrata não instrumentaliza a equipe. Essa frase, transformar o mundo através do amor, não dita regra nenhuma de funcionamento. Quem tá ali não sabe se a organização distribui cesta básica, se constrói escola, ou se, sei lá, resgata cachorro de rua. Exato. Para que o trabalho funcione de verdade, a frase precisa ser um mapa de ação. Em vez dessa coisa de transformar o mundo através do amor, o material do curso traz um exemplo perfeito de uma missão operacionalmente forte que seria promover educação e desenvolvimento humano para crianças em situação de vulnerabilidade social na região metropolitana. Olha a diferença de clareza aí. É outra coisa. Note a engenharia por trás dessa frase. Fica muito estabelecido o que é feito. Educação e desenvolvimento. Fica claro para quem é feito.
crianças em vulnerabilidade. E ainda delimita o escopo geográfico, que é a região metropolitana. Certo, mas deixa eu dar uma de advogada do diabo aqui, só para tensionar um pouco. Manda. Se uma organização decide focar de forma tão cirúrgica assim num público específico, tipo só crianças da região metropolitana, ela não comete um erro estratégico na captação de recursos? Como assim? Porque se o funil for muito estreito, a instituição não acaba fechando a porta para doadores que talvez queiram financiar projetos para idosos ou para preservação ambiental. Num cenário onde captar recursos já é uma batalha tão difícil, deixar a porta meio aberta, sabe, não seria o caminho mais seguro para garantir a sobrevivência financeira? Olha, é um raciocínio que parece muito lógico num primeiro momento. Mas os dados de comportamento de doadores e dos investidores sociais mostram exatamente o oposto. Mentira? O oposto. Sim. Tentar parecer tudo para todos é o que dilui a força de uma organização. A especificidade não é uma exclusão de oportunidades. Ela é a construção da sua autoridade. Entendi. Grandes financiadores, sejam eles empresas, fundações internacionais ou doadores individuais maduros, eles não colocam dinheiro em quem faz de tudo um pouco. O famoso clínico geral, né? Exato. Eles procuram especialistas na resolução de um problema específico. Quando uma instituição tem foco absoluto, ela acumula conhecimento técnico, ela otimiza os processos e gera métricas de impacto muito mais consistentes. Faz todo sentido. É essa especialização profunda que gera confiança. A falta de foco, ironicamente, é o que afasta os grandes recursos. Caramba, muito bom. É bem a lógica de que o especialista sempre passa mais confiança que o clínico geral na hora de uma cirurgia complexa, fica claríssimo. Isso mesmo. Então a missão é o nosso software rodando hoje, né? É a nossa especialidade clínica atual. Mas a organização precisa olhar para frente. E é aqui que entra o segundo pilar que a gente vai analisar, que é a visão. Perfeito. Se a missão é o que fazemos hoje, a visão é onde a gente vai estar daqui a 5 ou 10 anos, certo? É o planejamento do impacto futuro. Exatamente. A visão responde àquela pergunta estratégica do crescimento. Onde nós desejamos chegar? Certo. Pode ser, por exemplo, o objetivo de multiplicar o número de atendimentos, inaugurar novos polos num outro estado, ou até se consolidar como o principal instituto de pesquisa do país numa determinada doença. É o que puxa a galera para frente. É a bússola estratégica. É o elemento que impede a estagnação. No entanto, é fundamental entender o mecanismo que conecta essa visão à realidade. E é aqui que muitas diretorias cometem erros que são fatais. E aqui a gente entra num ponto crítico da nossa imersão para quem atua na ponta. Quem trabalha no terceiro setor conhece bem aquela exaustão crônica, sabe? Aquela sensação de que a equipe está permanentemente apagando incêndios toda segunda-feira de manhã. É a famosa gestão do caos. Nossa análise de hoje aponta que isso muitas vezes não é só falta de dinheiro, mas sim um sintoma de uma visão completamente alucinada. E desconectada da realidade. Sim, a diretoria senta numa sala com ar-condicionado, escreve um conto de fadas no papel, tipo, seremos os salvadores de toda a América Latina em 2 anos. E a equipe que lute. E joga isso nas costas de uma equipe que mal tem orçamento para pagar a conta de luz no fim do mês. É como ter uma bússola no navio e apontar para a lua, né? Se o navio só anda na água, não adianta querer voar. Nossa, perfeito. E essa desconexão é o que a gente chama de sobrevivência de curto prazo. Uma visão madura precisa, obrigatoriamente, fazer as pazes com a capacidade operacional. Tem que caber no bolso. Exato. Se o objetivo futuro propõe triplicar o tamanho do impacto, o planejamento estratégico tem que apresentar a matemática de como a captação e a infraestrutura vão triplicar junto. Porque milagre não acontece sozinho. Não mesmo. Quando a ambição da diretoria descola da realidade da operação, a visão deixa de ser um motor de inspiração e passa a ser uma máquina de moer pessoas. A equipe entra num burnout terrível, tentando entregar um sonho impossível usando ferramentas rudimentares. Mas, só para eu colocar mais um contraponto que eu tenho certeza que a nossa audiência está pensando. Claro. O doador não quer financiar exatamente grandes utopias. Tipo, a filantropia não se alimenta muito dessas promessas ousadas de mudar o mundo. Se a visão for muito calculada, muito pé no chão, ela não corre o risco de ser entediante para quem vai assinar aquele cheque generoso? Olha, é uma ótima pergunta.
Grandes filântropos e fundos de investimento social buscam ousadia sim, mas eles procuram uma ousadia arquitetada. Uma ousadia com base... Exatamente, eles não são apenas doadores que dão dinheiro por pena. Eles são investidores de impacto. E o investidor foge de alucinações. Faz sentido. O cara não rasga dinheiro. Jamais. Ele analisa se aquela visão ousada está ancorada num histórico de execução competente, que é a missão bem feita, e se existe um roteiro lógico para o crescimento. O que atrai recursos milionários não é a promessa impossível, mas a demonstração clara de que a instituição sabe escalar o seu modelo sem quebrar a própria estrutura no meio do caminho. Sensacional. Faz muito mais sentido enxergar o grande doador como um investidor de impacto. Bom, então a gente já tem a missão, que é o nosso trabalho cirúrgico de hoje. E a visão, que é o mapa de onde queremos chegar amanhã. Isso. Mas falta uma camada, né? Falta a camada invisível. Falta aquele combustível que faz um profissional super qualificado recusar uma proposta financeira incrível no mercado corporativo para trabalhar 60 horas por semana numa ONG, que é o propósito. Ah, o propósito. Esse é o diferencial do setor. O propósito é a razão filosófica da existência da instituição. É a camada mais profunda da identidade dela. Uhum. Se a missão diz o que é feito e a visão para onde nós vamos, o propósito responde a qual é a razão maior? A razão inegociável de fazermos isso. E no ecossistema do terceiro setor, esse conceito ganha uma dimensão literal de sobrevivência. Como assim, sobrevivência? Porque na iniciativa privada tradicional, o motor que segura as pessoas lá costuma ser o salário, o bônus financeiro, a promoção, mas nas organizações sociais, a lógica é totalmente invertida. O que paga a conta emocional e sustenta a permanência dessas pessoas é a crença imutável na causa. O propósito funciona como uma cola emocional profunda mesmo. É ele que gera esse sentimento de pertencimento. E não só para quem trampa lá dentro, sabe? Mas para quem financia de fora também. Com certeza. O doador moderno não está só pagando por uma cesta básica ou por uma aula de reforço. Ele está apoiando uma causa que reflete os próprios valores íntimos dele. Mas tem uma grande armadilha aqui, e o material da aula 05 expõe isso de forma muito precisa. O perigo do chamado propósito de palco. Nossa, o propósito de palco é uma das maiores ameaças que a gente tem hoje à integridade de uma organização. Explica um pouco mais para nossa audiência como isso funciona. Bom, é extremamente fácil hoje em dia contratar uma agência de marketing, produzir um vídeo maravilhoso de manifesto com uma trilha sonora emocionante e fazer uns discursos arrebatadores em jantares de gala. Fica tudo lindo no telão. Fica. O problema se instaura quando esse discurso não tem correspondência no chão de fábrica da instituição. Ah, entendi. No dia a dia da coisa. Sim. Se a organização vai para o palco defender o acolhimento humano, mas lá dentro a diretoria trata os funcionários de forma tóxica, abusiva, com assédio moral, o castelo desmorona. Porque no terceiro setor, a moeda de maior valor não é o dinheiro que você tem em caixa, é a confiança. Mas aí eu fico pensando, como que uma instituição ou até um observador externo audita isso na prática? Como alguém sabe que uma ONG não está só surfando nessa onda de propósito de palco? Porque, convenhamos, discursos enganam muito bem. Enganam, mas a prática não. A auditoria do propósito se faz olhando para a agenda de decisões e para o orçamento da ONG. Onde o calo aperta. Onde o calo aperta. O propósito real determina onde o dinheiro vai ser gasto quando os recursos estão super curtos e determina quem é promovido ou quem é demitido lá dentro. Dá um exemplo prático. Se a organização afirma aos quatro ventos que a essência dela é a transparência radical e uma gestão colaborativa, mas as reuniões financeiras dela são trancadas a 7 chaves e as decisões são totalmente ditatoriais, o propósito é falso. É mentira pura. Exato. A coerência entre discurso e prática não é só um diferencial para ficar bonito no marketing. É o pré-requisito mínimo para sobreviver a longo prazo. Um escândalo de incoerência destrói a reputação de uma ONG de forma quase irreversível. Demora anos para construir e segundos para destruir, né? Exatamente. E isso nos leva à virada de chave mais importante da nossa análise de hoje.
Porque falar de missão, visão e propósito é lindo, só incrivelmente profundo no papel, na teoria. Mas como é que isso sobrevive à segunda-feira de manhã? É o desafio. O grande desafio do terceiro setor, como o curso da Academia do Terceiro Setor ensina perfeitamente, é transformar a intenção em estrutura. Como é que a gente pega todo esse fervor emocional e transforma em processo metodológico, planilha, rotina e métrica de impacto? Olha, essa é a grande fronteira que separa as iniciativas amadoras das organizações que realmente têm alto impacto. Transformar intenção em estrutura significa que a identidade institucional precisa permear absolutamente todos os departamentos, de forma até mecânica. Então tem que estar no DNA de cada setor. Em cada setor. Vamos pensar num exemplo claro. O processo de contratação do RH. Bora. Se o propósito da sua instituição é promover a emancipação através do acolhimento radical, o setor de recursos humanos não pode entrevistar os candidatos usando os mesmos critérios engessados de um banco comercial. Ah, faz sentido. Não dá para exigir o perfil do lobo de Wall Street para uma vaga de acolhimento social. Claro que não. A própria entrevista de emprego precisa ser desenhada para medir os níveis de empatia e de escuta ativa daquele profissional. Porque essas habilidades não são soft skills ali, elas são operacionais. Elas são a entrega do serviço. A identidade molda as decisões mais granulares, sabe? E eu acho que isso fica muito claro também quando a gente olha para a forma como as instituições se comunicam e se apresentam visualmente. Visualmente é gritante. Sim. Uma organização que é focada exclusivamente na educação de crianças na primeira infância, por exemplo, ela vai ter que adotar uma paleta de cores, uma tipografia e até um tom de voz nas redes sociais que transmita segurança, que seja lúdico, que passe acolhimento. Exato. Agora, pega isso e compara com uma ONG que é focada em denúncia de crimes ambientais na Amazônia. A estética é outra, a linguagem é outra. Completamente diferente. O design deles precisa evocar urgência, denúncia, seriedade. É o propósito transbordando para a imagem. Perfeito. E essa distinção visual e comunicacional não é só um detalhe estético para ganhar like no Instagram. Ela é um atalho cognitivo para construir autoridade. Como assim, atalho cognitivo? Quando a linguagem é própria e coerente, o doador, ou a pessoa que vai ser atendida, bate o olho numa campanha e em frações de segundo já reconhece a cultura por trás daquele material. A organização ganha o que nós chamamos de consistência institucional. Que é fundamental para não depender de uma pessoa só. É isso. É essa consistência que converte a boa vontade individual dos fundadores numa engrenagem sistêmica. Uma engrenagem que é capaz de sobreviver independentemente de quem estiver sentando na cadeira da presidência daqui a 10 anos. É, porque se a identidade não vira método, não vira processo, tudo se perde quando os fundadores originais vão embora, né? Acaba a ONG. Fica tudo dependendo daquele heroísmo de um ou dois indivíduos que vivem sobrecarregados. Então, caminhando para a nossa síntese dessa nossa imersão de hoje, a grande lição dessa fundação teórica e prática é que uma instituição social verdadeiramente forte não é necessariamente aquela que tem o prédio mais bonito ou o maior orçamento inicial. Longe disso. É aquela que possui um domínio cirúrgico sobre a própria essência, sabe? Ela sabe por que existe, qual é o escopo exato da sua atuação hoje na missão, para onde sua ambição está mirando para amanhã com a visão e qual é aquele valor inegociável, o propósito, que impede a equipe de jogar a toalha no meio do caminho. É essa identidade inabalável que capta os melhores recursos com fluidez. Eu tô certa? Certíssima. Essa clareza arquitetada é o que sustenta todo o restante da operação. E é exatamente por entender a importância dessa fundação que a progressão do aprendizado do curso faz tanto sentido. E já puxa o gancho para o que vem a seguir. Exato. Uma vez que essa identidade está solidificada, aí sim se abre espaço para a próxima fase crítica da evolução institucional, que, aliás, é o tema da aula 06 do curso, que é a governança. Opa, tema denso também. Sim. Como estruturar linhas de liderança, criar processos à prova de falhas e mapear as responsabilidades. Tudo isso para que o trabalho transborde a vontade dos idealizadores e ganhe escala de um jeito seguro. É a preparação para fazer a casa durar gerações, basicamente. Isso aí.
Mas olha, antes da gente encerrar a nossa conversa, todo esse mergulho em propósito, missão e visão me deixou com uma pulga atrás da orelha aqui. Lá vem. É uma reflexão quase filosófica, mas ao mesmo tempo muito palpável. E eu quero jogar essa bomba para quem está nos ouvindo e vive os bastidores dessas organizações sociais todo dia. Pode jogar. Imaginem o seguinte cenário. Uma instituição trabalha com tamanha excelência que ela alcança plenamente a sua visão. E ela resolve de forma definitiva e absoluta aquele problema social que deu origem à missão dela. A dor não existe mais no mundo. Um cenário ideal. Sim. Nesse momento, o propósito dela exige que ela encerre as atividades e simplesmente feche as portas, com aquele orgulho de dever cumprido. Ou será que o próprio DNA da organização impõe que ela se desmonte e se reinvente totalmente do zero para enfrentar a próxima grande crise da nossa sociedade? Nossa, é uma provocação de peso. Porque ela testa exatamente aquele limite entre o apego que a gente tem à própria estrutura criada e a verdadeira lealdade à causa que originou tudo lá atrás. É como se o sucesso absoluto no terceiro setor fosse, paradoxalmente, a extinção da própria necessidade de existir. Exato. Se você resolve o problema, você não precisa mais existir para cuidar dele. Fica aí esse pensamento para ecoar nas próximas reuniões de planejamento da nossa audiência. E, bom, chegamos ao final de mais uma imersão profunda. Passou voando. Passou mesmo. E olha, para quem está nos ouvindo e quer parar de apenas apagar incêndios e começar a estruturar um impacto de verdade na sociedade, o caminho é muito claro. Inscrevam-se agora aqui no canal do A3Cast para não perderem as nossas próximas análises. E, claro, procurem mergulhar de cabeça no curso O que é o Terceiro Setor na Prática, lá da Academia do Terceiro Setor. Com a coordenação impecável da professora Maria Eduarda Torres, que sempre nos guia nessas pautas. Só compreendendo profundamente essas bases que a gente discutiu hoje é que conseguiremos construir organizações à altura dos desafios do nosso tempo. Queria te agradecer muito por destrinchar isso com a gente hoje. E eu que agradeço o espaço e a troca incrível. Muito obrigada também pela companhia de quem nos ouve ao longo de toda essa discussão. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.